Muito obrigado pela participação de vocês. Bem-vindos à Jornada do Conhecimento. Bom dia, podem entrar, por favor. Eu sou Beto do Vale, meu nome é Roberto, mas pode me chamar de Beto. Eu sou fundador da Impact Consultoria, a gente trabalha com gestão do conhecimento, educação corporativa e gestão de inovação. E a gente está aqui hoje para discutir gestão do conhecimento e convergência na era digital. Que eu imagino que vocês já estejam de alguma forma lidando com esse tema ou buscando esse conhecimento. Eu queria que rapidamente, como a gente tem um tempo bastante contado, eu queria que rapidamente cada um se apresentasse, se é seu nome e de que organização é. Gostaria de começar, por favor? Meu nome é Luciana, eu trabalho na Milas inicialmente. Meu nome é Adriano, trabalho na Mentor Interativo. Trabalho na Fundação de Cooperativas. Priscila, sou primeiro de treinamento do Hospital São Paulo. Trabalho no Hospital Mauro. Daniela, organização da rede. Gisele da Coé. Amanda, da Continuidade. Bruna, de Noves. Silvana, da Viajaria. Maristela, da Boa. Leia, Simone, da Segura. Você faz? Fala um oi, sim. Fernanda, da Integração. Da integração. Meire da Integração. Anderson Ramos nas linhas aéreas. Tainá Duarte, do Grupo CCR. Brielle, Instituto da Qualidade Automotiva. Ana, Instituto da Qualidade Automotiva. Érica, das Linhas Aéreas. Stephanie, das Linhas Aéreas. Celina, da UB. Mariana, das Linhas Aéreas. Legal, obrigado pessoal. Temos aqui uma boa diversidade aqui de organizações, de empresas de vários setores. Aproveitem essa rede, se conectem, aproveitem os intervalos, conversem, troquem cartões. Acho que isso aqui está a maior riqueza que a gente tem aqui nesse encontro. E muito bem, a gente está aqui para conversar, para discutir, para fazer algumas provocações e reflexões sobre gestão do conhecimento e aprendizagem 4.0, a convergência, né, na área digital. Basicamente a gente vai falar de como combinar ações de aprendizagem formal e informal e também como implantar aprendizagem focada em desempenho. Basicamente a gente está falando de dois tipos de convergência aqui. A convergência entre a aprendizagem formal e informal e a convergência entre a aprendizagem e o dia a dia das atividades do negócio, a aprendizagem como parte do negócio. São essas duas convergências. E nesse nosso contexto de transformação digital, de mudanças rápidas, né, de digitalização, o que chamam aí de indústria 4.0, etc. Eu queria começar rapidamente a gente entender desse contexto. O que vocês entendem por digitalização? O que é digitalização que a gente tanto fala hoje? Comentários, por favor. Quem gostaria de comentar a sua visão? O que é digitalização? Eu não sei. Vamos lá. É algo que você faça. A gente vê como uma ação que é do humano, mas que você pode transformar no digital. Um serviço, por exemplo, que pode ser executado sem que tenha intervenção humana. Joia. Atividades, processos que são gradualmente assumidos por sistemas digitais. Sistemas, parametrizações. Legal, uma boa definição. Quem mais tem outra percepção, outra impressão? Alguém já ouviu falar em indústria 4.0? O que é esse negócio de indústria 4.0? É a parte de formação profissional, né? E agora realmente entra a digitalização, a agilidade, gerenciamento de processos. Perfeito. Essa digitalização que a gente acabou de comentar, né, a incorporação de atividades pelos sistemas digitais aplicada ao mundo da indústria, né, tal da indústria 4.0. E aqui a gente está falando de aprendizagem 4.0, enfim, mas antes de entrar em aprendizagem, esse processo de digitalização, de transformação digital, que implicações isso traz para as nossas organizações? O que isso muda nas nossas vidas? Coisa, porque você tem que aplicar toda essa tecnologia, né? E mudar culturas, mudar valores, mudar comportamentos, atitudes, por conta dessa revolução.
traz desafios, a gente tem que aprender a fazer coisas novas, né? Isso, e a gente tem que usar todos os métodos para acompanhar essa evolução. Para ter seguido aí essa nova era. São mudanças que acontecem em muitas dimensões, né? E isso nos desafia também a olhar para múltiplas transformações que a gente tem que acompanhar e às vezes até liderar, né? O que mais? Essas mudanças já estão acontecendo? Traz mais desafio ou mais oportunidade para as organizações? As duas coisas, né? As duas coisas. Traz tanto... os desafios vêm com grandes oportunidades também, né? Para a gente colocar um pouquinho os pingos dos is, né? A gente pode entrar, por favor. A gente tem falado muito, ouvido falar em transformação digital, digitalização, indústria 4.0, um monte de coisa 4.0. Um alinhamento rápido aqui, né? Esse termo de indústria 4.0 tem a ver com as eras da industrialização, né? A nossa economia, a nossa sociedade foi evoluindo. A primeira revolução industrial, a primeira era industrial, era muito baseada em tecnologias de mecanização, propulsão movida a água, os moinhos, né? Propulsão a vapor, mesmo propulsão ao vento, usando as forças da natureza para fazer os processos produtivos acontecerem e algum grau de mecanização. Quando veio a segunda era industrial, a segunda revolução industrial, foi a criação da linha de montagem, a produção em massa, né? A industrialização da maior parte dos nossos produtos, o advento da eletricidade, enfim, isso trouxe a era industrial, trouxe uma série de transformações na nossa sociedade, na nossa economia. Mais recentemente, a gente teve a terceira era, a terceira revolução industrial, que foi a informatização, né? A incorporação dos computadores, da própria automação dos processos produtivos. E agora a gente está começando a engatinhar na quarta era industrial, na quarta revolução industrial, a tal da indústria 4.0, que se caracteriza principalmente pelos sistemas cyberfísicos, que é a combinação, a convergência, né, entre sistemas digitais e sistemas físicos. Atividades produtivas, atividades de serviço que a gente está acostumado, que passam a incorporar sistemas digitais, né, em muitas dimensões. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, é disso que a gente está falando, dessa integração entre o digital e o físico, né? E o que isso traz para a educação? Quais os desafios que essas transformações, particularmente essas últimas aqui, trazem para a educação? A gente já está usando computação e automação na aprendizagem, na educação? Razoavelmente, bastante ou um pouco? Varia um pouco, algumas organizações adotam mais, outras menos, né? Mas talvez ainda exista um espaço aqui e aqui nem se fala, né? A gente está só engatinhando, certo? Se a gente for olhar essa evolução do ponto de vista da educação e da aprendizagem, a gente tem mais ou menos isso aqui, tá? De uma forma bem simplificada, a gente evoluiu da sala de aula para meios de comunicação em massa. Muitos de vocês não pegaram, mas houve uma época em que, além da sala de aula, começou-se a utilizar educação, videoaulas, telecurso, aprendizagem por rádio, enfim, aulas no rádio, foi algo comum ali principalmente no século XX. Mais recentemente, a informatização, EAD, educação à distância, e-learning. Quem faz isso aqui? Que organizações já adotam algum tipo de EAD, algum tipo de e-learning? Boa parte aqui das organizações, nem todas. Como? Começando, né? Pois é, a gente já está entrando na convergência digital e aprendizagem multiplataforma, que são algumas das oportunidades que a indústria 4.0, que a digitalização traz para a educação, né? Nessa evolução, a gente gradualmente vem evoluindo de uma orientação muito focada em conteúdo para um pouco mais orientada ao aluno, a levar em consideração as necessidades de cada pessoa, né? E a informatização ajuda um pouco nisso, né? Mas o que eu percebo, aí a minha percepção particular, é que a educação sempre esteve um pouquinho atrasada em relação a essas outras evoluções, né? Se a gente olhar para todas essas transformações, a gente mal está começando a adotar a informatização para impulsionar a aprendizagem, quanto mais a digitalização, né? Então aí tem um desafio para nós que atuamos com educação, que influenciamos a aprendizagem nas nossas organizações. Muito bem,
essa industrialização, essa digitalização, que é a indústria 4.0, traz uma série de oportunidades para a educação. Só que a gente vai perder essa oportunidade se a gente simplesmente inserir tecnologia nos modelos atuais. Porque os modelos atuais já estão ultrapassados. Se a gente simplesmente adota novas tecnologias sem repensar a aprendizagem, a gente vai fazer mais ou menos isso aqui. Isso aqui é uma imagem da década de 50, em que a televisão estava começando a se popularizar nos Estados Unidos, e aqui é uma escola modelo, uma escola moderna, avançada, adotando as novas tecnologias da época no processo de aprendizagem. E olha só, exatamente o mesmo modelo do século 18, 19, só que com uma tecnologia enfiada literalmente nesse modelo. Não exatamente com essa configuração, o que eu mais vejo hoje nas organizações que dizem que estão fazendo, usando tecnologia em educação, é isso. É o mesmo modelo de séculos atrás sendo reproduzido, só que enfiando tecnologia, colocando tecnologias de forma periférica num modelo que não muda. E é isso que eu acho que eu provoco vocês para que a gente não deixe acontecer. A digitalização traz uma série de oportunidades, a gente tem potencial enorme de usar a tecnologia para impulsionar a aprendizagem, a educação. No entanto, se a gente simplesmente reproduzir os modelos antigos, inserir tecnologia sem repensar a dinâmica de aprendizagem, a gente está perdendo uma grande oportunidade da história de realmente dar um salto na educação. Faz sentido? Vamos explorar isso aqui um pouquinho mais. A aprendizagem sempre foi muito organizada em torno de conteúdos. Ainda é muito hoje. Define-se uma ementa, um currículo, um conteúdo programático, o conteúdo está até aí no nome, e desenha-se todo o processo de aprendizagem em torno de conteúdo. Qual o problema disso? Está descolado da geração de valor. Pelo menos no dia a dia das organizações, esses conteúdos não estão olhando para como é que a gente gera valor no dia a dia. Quais são as atividades práticas que a gente faz para atender um cliente, para gerar um determinado produto, para gerar valor para a organização, para a sociedade, para o mercado. Então existe esse descolamento quando a gente pensa a educação em torno de conteúdos. Houve uma evolução sim quando a gente começou a olhar mais para o aluno, para a educação organizada em torno do aluno para o aluno, porque a gente levou mais em consideração as diferenças, preferências, necessidades. Com o advento da informatização, a gente conseguiu trazer esses contextos de aprendizagem híbridos, só que ainda de uma forma mais formal. Também um pouco descolada das atividades de geração de valor. Quando eu organizo a aprendizagem em torno do aluno, mas ainda assim eu tiro ele do dia a dia de geração de valor, eu estou descolando o processo de aprendizagem da aprendizagem prática no dia a dia. E eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um de vocês aqui, pensa num aprendizado da sua vida profissional, um aprendizado importante que você teve na sua vida profissional. Tenho certeza que a maioria vai pensar em alguma coisa que aprendeu numa atividade prática e não numa sala de aula. Vai lembrar de alguma coisa que aprendeu em um projeto desafiador, com um cliente complicado, numa ocorrência, numa transição de carreira, enfim, em atividades práticas do dia a dia. É claro que a sala de aula foi importante para você lidar com aquela situação, mas a aprendizagem se consolida ali quando a gente está com a mão na massa, gerando resultado para a organização. Então por que a gente tem que aprender descolado dessa realidade? A gente não aprende na raça? A gente não aprende muito mais ao fazer? Só que, em geral, a educação corporativa não se responsabiliza. Da porta da sala de aula para fora é com você, se vira. E acho que a gente tem uma grande oportunidade de mudar isso, de realmente pensar na aprendizagem, não só na educação formal, lidando com, primeiro, antes de avançar aqui, lidando com essa situação, conectar as duas coisas. E tem um outro desafio que vai além dessa questão da aprendizagem do indivíduo, que é o seguinte: tem uma série de sintomas que, além da gente não estar aproveitando bem para a aprendizagem do indivíduo, a gente não está aproveitando bem o conhecimento que flui na organização. E tem alguns sintomas que mostram isso. Mesmo a gente trabalhando a aprendizagem do aluno, numa organização, acontecem sintomas como repetição de erros, duplicação de esforços. Vocês já viram isso acontecer na sua organização? Quem já viu acontecer na sua organização repetição de erro?
Acontece de vez em quando, né? Duplicação de esforços. Reinvenção da roda. Perda de conhecimento com a saída das pessoas. Gente, isso acontece o tempo todo e faz parte da paisagem. A gente não se incomoda com isso. A gente convive com isso como se isso fosse normal, né? Não é normal. Isso significa o quê? Mesmo que a gente esteja desenvolvendo indivíduos competentes, a gente não está desenvolvendo uma organização competente. Um conjunto de indivíduos competentes não faz uma organização competente. Porque mesmo quando cada um aprende, se o conhecimento não flui na organização, um desafio que uma área já resolveu não é compartilhado, a outra área não fica sabendo, continua com o mesmo problema. Eu invisto em 2 ou 3 regiões diferentes para resolver o mesmo problema. Desperdício de esforços, muitas vezes o conhecimento já está dentro de casa, vai embora e a gente começa do zero, né? A gente, em vez de aprender com os erros que a gente já cometeu, a gente comete os mesmos erros e aprende toda vez, só que não aprende. Quem aprende são as pessoas e a organização não aprende, né? Então, um ponto é essa oportunidade da gente conectar um pouco mais a aprendizagem à atividade prática. E o outro é a gente não só deixar que os indivíduos aprendam, mas que a organização aprenda e a gente pare de conviver com esse tipo de sintoma, que é um sintoma de que a gente não está aproveitando uma grande riqueza, que é o conhecimento nas organizações. Faz sentido? Isso é realidade na maioria das organizações aqui? Bom, é realidade em muitas organizações com a qual a gente tem contato, né? Bom, isso aqui nos diz o seguinte: a transformação digital traz uma série de oportunidades para a gente realmente dar saltos na educação corporativa. Só que não faz sentido a gente aproveitar isso, a gente não vai aproveitar se a gente não reinventar a dinâmica de aprendizagem e, mais que isso, considerar não apenas o nível do indivíduo, mas o nível da organização. A aprendizagem não só dos indivíduos, mas o fluxo de conhecimento na organização. Isso tem a ver com o seguinte: se a gente parte da premissa de que todo resultado numa organização é decorrente direto da aplicação de conhecimentos e competências, não existe resultado que não seja decorrente de aplicação de conhecimentos e competências. Portanto, conhecimentos e competências não são um suporte ao negócio. Não são algo que a gente deva prestar atenção só quando dá tempo e quando tem orçamento. Conhecimentos e competências são centrais no negócio. Porque só existe resultado quando a gente aplica conhecimentos e competências. É verdade isso? Portanto, a gente deveria começar, as organizações deveriam começar a tratar conhecimentos e competências como uma questão do negócio e não como uma questão periférica, né? E se a gente faz isso, a gente começa a pensar na aprendizagem orientada ao desempenho. Se a organização existe para gerar valor para a sociedade, e nós estamos lá para aplicar conhecimentos, colocar nossas competências a serviço da organização para gerar esses resultados, então a aprendizagem tem que ser parte disso. Se o conhecimento é central no negócio, desenvolver esse conhecimento é uma responsabilidade chave do negócio. Isso reposiciona, muda a conversa quando a gente começa a falar de aprendizagem e educação. Certo? Estamos falando de negócio, estamos falando de resultado, estamos falando de evolução e não apenas de educação e aprendizagem para a equipe, para a organização como um todo. Isso significa que a aprendizagem pode ser desenhada em torno das atividades de geração de valor, das atividades profissionais que cada um de nós faz no dia a dia. Como é que isso, onde que isso nos leva? Primeiro, quando a gente desenha o processo de aprendizagem em torno das atividades profissionais, a gente sim pode aproveitar muito melhor o que a gente já tem de contexto de aprendizagem formais, inclusive usando tecnologia, né? Mas aí a gente começa a aproveitar muito melhor as novas tecnologias que estão disponíveis e mesmo práticas que não tem nada de tecnologia, mas tem muito de geração de valor nas atividades do negócio. Então estamos falando desde tecnologia, realidade virtual, tecnologias mobile, gamificação no dia a dia de trabalho para aprendizagem. E gamificação pode ser, não precisa ser digital, pode ser até jogo de tabuleiro, simulações, né? Role-playing games, né? Mas também mentoria, troca com pessoas, suporte ao desempenho, enfim, tem uma série de oportunidades que quando a gente olha para como a gente gera desempenho, a gente vê muito mais oportunidades de usar essas práticas a serviço da organização e da geração de resultado. Ou seja,
combinar os contextos de aprendizagem formais com os informais. Essa é a primeira convergência da qual a gente estava falando, né? Além disso, além da educação corporativa orientada ao desempenho, tem a segunda convergência, que é o fluxo do conhecimento com o negócio. É para a gente tratar aqueles sintomas lá da repetição de erros, da duplicação de esforço, não apenas desenvolver indivíduos competentes, mas desenvolver uma organização inteligente que aprenda junto com as pessoas, que aproveite o conhecimento que é gerado para evoluir nos seus resultados. Com práticas como storytelling, lições aprendidas, boas práticas, mapeamento de processos. Agora sim. Estudos de caso, né? Uma série de práticas que não são focadas apenas na aprendizagem do indivíduo, até servem para a aprendizagem do indivíduo, mas elas ajudam a fazer o conhecimento fluir na organização, né? Um conhecimento que foi uma nova solução de um problema em uma área, uma região, serem aproveitados em outra, né? Uma solução de um problema, em vez da gente tentar resolver na nossa equipe, a gente aproveitar a inteligência coletiva, né, para resolver. Tem casos reais, por exemplo, vou citar rapidamente o caso da Gerdau aqui. A Gerdau, que é uma siderúrgica, internacionalizou, adquiriu uma série de fábricas no mundo inteiro, né? Fábricas trabalhando nos mesmos processos produtivos de produção de aços especiais, aços longos, laminação. E quais foram os dois desafios que ela enfrentou usando a gestão do conhecimento? Primeiro, intensificar a troca de conhecimentos, boas práticas entre as unidades. Uma boa prática de uma unidade aplicada em todas as demais, se ajuda a aumentar a produtividade em 1 centavo por tonelada. Quem produz bilhões de toneladas são bilhões de centavos de economia todos os anos, né? Então, esse foi um dos drivers, acelerar a troca de boas práticas entre as unidades. O outro foi acelerar a solução de problemas técnicos. Temos um problema que não está resolvido, não sabemos como resolver. Uma coisa é a gente tentar resolver dentro da nossa unidade. Outra coisa é a gente usar a inteligência coletiva de dezenas de unidades ao redor do mundo para ajudar a resolver esse problema. Com essas duas frentes de trabalho, eles aproveitaram melhor o conhecimento já disponível dentro de casa, usando a gestão do conhecimento, usando comunidades de prática nesse caso, e também aproveitaram a inteligência coletiva para solucionar problemas e criar conhecimento que não existia antes, inclusive inovação. Dois movimentos importantes usando a gestão do conhecimento. E é claro, indo além apenas da educação corporativa, indo além apenas do desenvolvimento de indivíduos competentes, usando a inteligência da organização para a evolução dos resultados do negócio. Então é disso que a gente está falando quando a gente fala dessas duas convergências. A convergência da aprendizagem informal com a formal, e a convergência do conhecimento organizacional com as atividades do dia a dia do negócio. Isso traz uma série de benefícios. Algumas das organizações que estão aqui já usam ou utilizou alguma dessas práticas? Storytelling, comunidades. Boas práticas no caso da Gerdau. No caso da manutenção, eles fazem de tentar ver uma forma melhor de fazer a manutenção gramática, e aí, todas as bases de informação. Na azul. Ou seja, as lições aprendidas fluem entre as diversas unidades e equipes. O que mais? Storytelling também. O storytelling é usar a técnica de contar histórias para disseminar conhecimento, né? Tem um caso também bastante conhecido da Light, que tinha cerca de 100 engenheiros em vias de aposentadoria, um conhecimento valiosíssimo que ia sair da empresa em poucos anos, e a gente usou o storytelling para que essas pessoas contassem as suas experiências, os seus casos mais significativos, os projetos que tinham participado. Essas histórias viraram vídeos, né, de 5 a 10 minutos, e é claro que não dá para transmitir todo o conhecimento em vídeos de 5 a 10 minutos, mas isso era complementado por estudos de caso, e com isso, aquela experiência que um profissional viveu em um projeto passou a ser aplicada em dezenas de outros projetos, e aquele conhecimento que só gerava valor no campo de atuação daquele profissional passou a gerar valor em muitos outros projetos, porque ele foi sendo replicado pela organização. Então são apenas alguns exemplos de como essas duas convergências
ajudam não só os indivíduos a se desenvolver, mas a organização a evoluir e gerar valor. Faz sentido? Portanto, a transformação digital e essas duas convergências que a gente está conversando nos ajudam a trazer, primeiro, conteúdo em todo lugar. A facilidade de acesso a conteúdo que está em várias áreas da organização. Segundo, aprendizagem em qualquer lugar. A gente consegue usar a tecnologia para não depender de um deslocamento, de um espaço físico, de formar uma turma, para poder aprender de forma bastante dinâmica no nosso dia a dia. Cada aluno é um potencial professor. Em alguns temas nós somos aprendizes, em outros temas nós somos fontes de conhecimento, em outros temas nós somos experts. E as organizações são grandes redes de conhecimento que podem ser muito melhor aproveitadas. A aprendizagem colaborativa em rede, a gente usar essas redes para aprender e para fazer o conhecimento fluir na organização, sendo integrado ao dia a dia do negócio. A grande revolução está em a gente trazer o conhecimento e a aprendizagem como parte do negócio e com isso usar a tecnologia para impulsionar a aprendizagem. Essas são as grandes convergências que a gente pode aproveitar e é isso que está no nosso tema da convergência da aprendizagem 4.0. Combinar a aprendizagem individual com a coletiva e organizacional, combinar a aprendizagem informal com a formal e com isso orientar a evolução do negócio. E vocês? O que vão fazer agora nas suas organizações para promover essa transformação? A bola com vocês, o nosso tempo aqui não dá para a gente começar essa discussão, mas aproveitem, tem muita coisa bacana acontecendo nas outras salas, aproveitem essa rede que está se formando aqui e contem conosco para avançar nessa discussão. Muito obrigado.